Isso aqui é um músculo. Todo mundo que me conhece aqui já há um tempo sabe. Eu trabalho bastante com nomenclatura anatômica. Então, basicamente, isso aqui é um corte transversal de um músculo esquelético qualquer de formato fusiforme. Então, quando a gente classifica os músculos, a gente tem várias classificações. Quando você tem um músculo desse formato aqui, ó, eu tenho uma origem e aqui eu tenho uma inserção e aqui o ventre muscular. Esse tipo de músculo é classificado como fusiforme, tá? Então, naturalmente é assim. Aí, evidentemente, essa origem de cá, ó, ela está suportada em um osso. E a inserção também se dá em outro osso. Rogério, todos os músculos do corpo têm origens ósseas e inserções ósseas? Não. Os músculos são diferentes entre si, tá bom? Só que assim, a maior parte dos músculos esqueléticos, eles têm origem em um osso e inserção em outro osso. Então vocês entendem como o músculo funciona quando você vê o trajeto da origem para a inserção. Então é isso que vai determinar a ação de um músculo. Onde o músculo está localizado e qual é o seu trajeto. Não adianta você ficar naquela decoreba de origem, inserção e ação que você não vai aprender nada. E aqui no meio, onde ficam as fibras musculares propriamente ditas, ó, aqui vocês têm o chamado ventre muscular. Então isso aqui é um ventre muscular. Ó. E aí, como vocês sabem que eu gosto de nomenclatura anatômica, então isso aqui ó, é um músculo, né? Um músculo qualquer. Quando a gente começa a estudar a origem do nome, olha que interessante, ó. Músculo a gente pode dividir em duas partes aqui, ó. O termo ulo significa diminutivo, ou seja, quando tem ulo no nome em anatomia, não só em anatomia, tá? Quando você vê alguma coisa que termina em ulo, ventrículo, vestíbulo, músculo, são estruturas, né? Essa estrutura de linguagem é do latim. Isso aqui significa um diminutivo, é como se fosse inho. E o mus? Esse termo mus são derivados dos ratinhos, dos ratos. Você acredita que a origem do nome músculo significa ratinho? Essa é a origem do nome. Primeira coisa que você tem que saber sobre anatomia é nomenclatura, tá bom? Essa é a ideia que você tem que ter. Então, o músculo nada mais é do que um ratinho. Então, o que os anatomistas antigos observaram? Eles olharam o ventre muscular aqui, principalmente dos músculos do antebraço e da perna, quando eles estudavam isso. Eles olharam e falaram, nossa, o ventre muscular é gordinho, né? Aí pegaram uma coisa gordinha ali, ó. Aí falaram, eu tenho aqui um ventre muscular gordinho, e aí eu tenho um rabicho, que é o tendão. Era parecido com um ratinho. Aí eles falaram, então, a partir de hoje, essa estrutura aí é parecida com um ratinho feliz aqui, ó. Tá faltando alguma coisa nesse rato? Tá faltando o corpo do rato. Esse rato aqui só tem cabeça e rabo, né? Daí veio o nome músculo. Na verdade, no português, o correto seria chamar isso de músculo. Tanto que no inglês, né, você vê lá, é muscle. O correto para você falar não é muscle, é muscle. Então, no inglês, pode colocar no Google aí. Muscle. Muscle. Então, em português, o correto seria músculo. Tá? Pela origem do nome, que mus é rato, ulo é um diminutivo. Então, temos aí os músculos sendo ratinhos. Não é bonitinho isso, gente? O ventre muscular é a parte carnosa do músculo, é a parte vermelha, é a parte contrátil. As extremidades dos músculos formam os chamados tendões. Eu tenho um tendão de origem aqui e aqui eu tenho um outro tendão de inserção aqui, ó. Isso falando de um músculo fusiforme, tá? Aí eu vou até falar sobre uma coisa que a galera enche o saco. Meu, puta, como tem gente que enche o saco, né, meu? Ai, não é origem e inserção. É inserção proximal e distal. Cara, vou contar um negócio pra vocês aqui. Eu comecei a estudar anatomia em 1999. Quando eu comecei a estudar anatomia, muitos de vocês nem nascidos eram. E já era isso, essa história de inserção proximal e distal. Agora me fala se pegou ou não isso aí. Nunca pegou? Não... Cara, é muito difícil você ver o pessoal
que utiliza mesmo essa nomenclatura. Porque o clássico mesmo é o origem e inserção. Porque o pessoal fala, não tem critério para origem. Tem sim. Geralmente a origem dos músculos é a parte proximal e a inserção é a parte distal. Então pessoas que estão minimamente engajadas no processo de estudo já sabem disso, que a maior parte dos músculos trabalha dessa forma. A não ser quando você tem um músculo que exerce, por exemplo, duas funções, dependendo do movimento que ele faz. Vamos supor um bíceps braquial, que ele é um músculo biarticular. Então, músculos biarticulares, qual que é o problema deles? Eu tenho aqui suas origens do bíceps, por exemplo, que tem duas origens, e tem uma inserção no rádio. Então, o bíceps, como atravessa tanto a articulação do ombro quanto a articulação do cotovelo, ele pode fazer movimento no cotovelo e no ombro. Então, qual que é a diferença? A origem, tá? Quando a gente começou a estudar isso há muitos anos atrás, era determinada como a parte fixa do músculo durante o movimento. E a inserção a parte móvel. Então, eram esses parâmetros que os anatomistas utilizavam. Primeiro eles pensavam assim, origem proximal, inserção distal. Origem, parte fixa, inserção, parte móvel. Aí a gente chega nas exceções da desgrama aí do corpo, né? Aí você pega um bíceps da vida aqui que ele faz o quê? Ele pode fazer movimento do cotovelo, ou seja, o ombro fica parado e o cotovelo movimenta. Agora, olha o que acontece, ó. No movimento de flexão do ombro, que o bíceps também faz, o que acontece? O cotovelo está parado e o ombro está mexendo. E agora? Você entende como ficava difícil a vida? Daí que o pessoal veio com essa ideia. Inserção proximal e inserção distal. Para acabar com esses problemas, principalmente de músculos biarticulares. Mas foi uma coisa que não pegou muito, tá? Então, assim, eu não vejo problema nenhum de chamar de origem e inserção. Qual que é a minha dica para você? Você tem que utilizar a nomenclatura que o seu professor utiliza. Eu utilizo uma linguagem mais fácil de entender. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é para vocês entenderem os parâmetros aqui, tá bom?